Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, aqui, Padre Acácio, pároco da Paróquia Bom Pastor, missionário da comunidade missionária Providência Santíssima. E hoje eu tenho a alegria de apresentar uma grande novidade para nós aqui, né? Que é a presença da irmã Ângela. Tudo bem, irmã Ângela? Tudo bem, padre? Irmã Ângela, né? Primeira pergunta, o pessoal deve estar perguntando, né? Quem é essa irmã? De onde é? Então vamos começar devagar, né? Onde a senhora nasceu? Padre, eu nasci na Romênia e agora eu moro aqui no Brasil. Então, eu nasci numa família com outros 5 irmãos, três irmãos, mais 2 irmãs, o meu pai, minha mãe e esta nossa família. Certo. E a sua família sempre foi religiosa? Olha, sempre nós fomos católicos, mas não foi fácil porque nós vivemos um período muito difícil durante o comunismo. Foram 40 anos de perseguição, onde a ditadura comunista ela procurava assim eliminar a consciência da existência de Deus. Então nós sempre fomos católicos, mas muitas vezes tínhamos que vivenciar essa fé de maneira clandestina. Então a nossa casa, a nossa família foi como a primeira igreja onde eu aprendi as coisas sobre Deus, sobre Jesus Cristo e sobre as verdades da fé. Certo. E nesse contexto, irmã, vocês tinham possibilidade de estar reunidos numa igreja, numa paróquia, ou era sempre meio escondido, como a senhora colocou? Foram períodos no qual nós nos reuníamos clandestino em casas, mas durante a noite tinha sacerdotes, monges que viviam em clandestino. Então esses monges se preocupavam para proporcionar os sacramentos, celebrar a missa. Então eu lembro quando minha mãe nos levava para fazer a confissão. E esses momentos de comunidade, de vida de comunidade, eles começaram à noite, 10 horas. O sacerdote escutava as confissões e quando encerrava a celebração da missa, nós comungamos. E 4 horas de madrugada ele tinha que sumir, porque não era possível ele ser encontrado nessas casas. Então foi uma fé provada. Sim. O ser católica foi a um bom preço durante o comunismo. Mas com o tempo, depois, tínhamos a possibilidade de frequentar uma igreja numa cidade vizinha. Então íamos a pé ao domingo, 1h30, 2 horas, para participar de uma missa em rito latim. E ali tínhamos assim a oportunidade de participar das ótimas pregações daquele sacerdote. Eu tenho que confessar que fui batizada em clandestino, batizada no rito bizantino, que é uma igreja católica que reconhece o Papa de Roma, o Santo Padre. Então a perseguição, por quê? Porque nós não queríamos renunciar a esse reconhecimento do Santo Padre. É por isso que tínhamos que viver a nossa fé em clandestino. Mas por volta do ano 1989, quando aconteceu a Revolução, então o comunismo caiu e nós tínhamos a possibilidade de expressar e manifestar a nossa fé publicamente, começando a nos reunir primeiro nas casas ou
em alguns ambientes, não nas igrejas. Só depois, com o tempo, as pessoas foram decidindo em construir as igrejas e assim retomar a vida católica dentro da igreja. Mas valeu a pena, porque se eu lembro as palavras do nosso cardeal, ele sempre dizia que a experiência que nós passamos de 40 anos do comunismo foi a mesma experiência de fé que o povo hebreu passou no Egito. Então, a fé sempre vai ser colocada à prova. Sim. Irmã, e como nesse contexto, com toda essa dificuldade, como surgiu a sua vocação? Bom, minha vocação surgiu, eu penso, dentro da família, porque eu vi minha mãe ajoelhando, rezando. Então, dentro da família, nós tínhamos esses momentos muito fortes à noite, quando rezávamos o terço, devoções. E minha mãe, ela amava muito comungar. Então, isso me chamava a atenção e era também o meu desejo de comungar e de não perder nenhuma possibilidade de comungar ao domingo. Mas sabia que para comungar eu tinha que não ter pecado para me aproximar de Jesus. Então, essa preocupação de, durante a semana, evitar o pecado para que ao domingo possa comungar foi sempre assim uma coisa que me preocupava. Então, penso que a possibilidade de comungar foi algo que trabalhou dentro da minha alma. Nunca eu pensei de um dia ser religiosa. Meu projeto era sempre ter uma família, casar. Por quê? Porque eu não conhecia a possibilidade de entrar numa congregação. Durante o comunismo isso não existia. Então, rezava para que Deus colocasse na minha vida um rapaz com o qual casar e construir uma vida familiar. Mas parece que todas as minhas orações, novenas, jejuns, a Santo Antônio, a São José, achava que um dia, finalmente, esse rapaz chegou. E até eu conheci um rapaz com o qual namorei. Achava agora chegou o momento. Só que um dia uma amiga me falou: olha, eu li um livro que se chama A Pureza da Alma. Então, quando ela falou desse livro, A Pureza da Alma, eu disse: Pureza da Alma, eu também quero ler esse livro. Então, a curiosidade de ler esse livro me fez acordar um dia de madrugada cedo, 4 horas. Vocês imaginem na Romênia, durante o inverno, quando a temperatura é abaixo de 30 a 35 graus, a neve. Então eu decidi de ir à casa das monjas que viviam em clandestino com essa minha amiga, que ela me acompanhava, para pegar esse livro e ler A Pureza da Alma. Então cheguei, duas monjas viviam ali em clandestino, elas ficaram assim admiradas por nós chegarmos 7 horas de madrugada, quando ainda era escuro, e pegar esse livro. Voltei, claro, muito feliz de ter conseguido receber esse livro e comecei a ler, mas lia e não parava. Lia, relia esse livro. Depois que reli ele umas vezes, recebi uma carta. Quem mandou essa carta foi a monja que me emprestou o livro. E nessa carta ela me convida a fazer os exercícios espirituais de 8 dias. O meu problema é que minha mãe ainda estava, naquele momento, estava doente no hospital. Então, para eu poder responder a esse convite e ir fazer os exercícios, eu tinha que me consultar com minha mãe. Então fui ao hospital e mostrei a carta e falei sobre o convite de participar aos exercícios. Ela me disse,
enquanto a tua irmã, que é a menor, está em casa, ela consegue fazer as coisas, você pode ir participar desses exercícios. Então, resolvi conversar com minha irmã, se ela dava conta, e assim eu fui fazer esses exercícios espirituais. Claro que eu estava ainda muito bem com meu amigo, mas eu dizia, tanto fazer 8 dias de exercício, ele não vai dizer nada, então fui. Só que nesses 8 dias de exercícios espirituais, Deus trabalhou muito na profundidade da minha alma, que depois de 8 dias eu saí com a prima profissão religiosa feita. Então ali, naquela casa, em clandestino, veio um sacerdote que deu para nós os exercícios espirituais, e depois de 4 dias, assim, a monja perguntava: senhora, gostaria de abraçar a vida consagrada? Então, eu chorava porque estava lutando entre... Estava dividida. Estava dividida entre um amor terreno e algo que Deus estava me proponendo, não? Mas ela diz, não, você tem que rezar, não tens que responder logo. Mas quando se sentir para responder, pode nos dizer. Então, ali que lembro muito choro. Por quê? Porque nós temos nossos sentimentos. Quantos anos a senhora tinha nessa época? Naquela época eu tinha 20 anos. Então, eu estava numa fase que podemos dizer, não era uma fase... Eu tinha que amadurecer a minha decisão, meus sentimentos, mas sentia aquela como uma grande hora de Deus. Se eu não tivesse respondido naquele momento, eu acho que depois não sei como teria ficado. Porque depois de ter respondido, depois que eu fiz essa profissão, eu pedi às monjas um programa de vida. Como eu tenho que vivenciar agora a minha vida retornando em família. E quando ainda a religião não era totalmente livre. Então ela passou para mim um programa de vida diária, como eu tinha que vivenciar a oração, a meditação, sobretudo, lembro, eu acordava sempre 5 horas de madrugada para eu poder fazer todas as minhas devoções e a meditação, e quando 7h30 minha família acordava, eu já tinha todo o programa cumprido. Então, essa foi a minha experiência. Eu também continuei a vivenciar essa experiência 1 ano na família, sem eu dizer nada para minha mãe, para meus familiares, que eu já fiz a profissão. Porque não é que não era falta de comunicação, mas eu senti que naquele momento minha mãe não estava aberta em me para essa realidade. Para essa realidade. Então eu vivi dentro do meu coração tudo isso. Sabia eu e Deus, mas também procurava manter o contato com as monjas. Então, uma vez por mês eu ia para receber a formação. Só que eu sentia que tinha que um dia manifestar aquilo que eu sou. E para isso, 1 ano eu só rezei para minha mãe e para o meu namorado, que ele não enlouquecesse, porque nós, assim, nos sentíamos muito bem. Mas depois de 1 ano foi organizada uma celebração com o cardeal da Igreja Metropolitana Greco-Católica. Então essa celebração foi para todo o país, e todo mundo foi convocado a participar daquela celebração.
Então eu achei oportuno, naquela ocasião, manifestar quem eu era. Eu disse para minha mãe: mãe, eu tenho que ir a Sziget, era a cidade onde as monjas viviam, e provavelmente eu vou comparecer a essa celebração vestida de monja. Eu falei para minha mãe, e minha mãe disse: não, como é possível isso? Porque para você se vestir, tu tens que ser consagrada, tens que ter um juramento. Minha mãe tinha essa ideia de juramento Sim. religioso. Eu disse: sim, é verdade, mas eu vou ver, se consigo, a senhora vai me ver. Tanto que isso aconteceu. Então, claro que eu sabia que ia chegar, me manifestar ali junto com as outras monjas. E foi muito chocante, muito impressionante para minha mãe, porque quando chegamos àquele lugar, era uma grande praça, onde foi organizada aquela celebração. Meus paroquianos já tinham chegado, então nós chegamos com o ônibus logo depois que eles chegaram. Então, quando nós descemos do ônibus, a monja, que era a superiora, ela fez questão de as jovens professas, nós tínhamos as roupas de monjas escuras, preto, mas o véu branco. Então ela fez questão que as novícias fossem indo à frente. Então, quando descemos do ônibus, eu fui a primeira na fila, junto com as outras duas novícias. Então, claro que minha mãe enxergou de longe, então ela entrou em crise. Só que dali nós tínhamos que continuar para o Instituto Teológico e ali esperar o metropolita, o cardeal, e assim em procissão nos orientar para o lugar da celebração. Então, quando nós chegamos à porta do Instituto, minha mãe foi atrás para ela querer entrar também, atrás de nós, atrás de mim, porque ela estava chorando muito. E naquele momento, quando ela chegou à porta e quis entrar, o cardeal estava chegando, entrando pela mesma porta. E quando ele viu a minha mãe chorando tanto, ele disse: mulher, por que você chora? Então ela se voltou e caiu no braço dele e beijou aquela cruz peitoral que o cardeal tinha no peito. Então, no momento que ela beijou essa cruz, ela me relatou depois, ela parou de chorar, porque a pergunta do cardeal: mulher, por que choras? Isso fez ela parar. Depois nós saímos junto com o cardeal, foi celebrada a missa, e depois da missa eu não retornei mais na cidade junto com as monjas, mas resolvi, com minha mãe, subir no ônibus com todos os paroquianos e voltar para a minha cidade. Então, aquele foi o momento no qual eu manifestei quem eu era, mas que um ano eu vivia tudo isso de maneira clandestina. Sim. E daí por diante, como é que foi essa história, irmã? Dali para diante é que eu continuava a trabalhar como professora na escola, mas um certo dia as monjas foram preocupadas como fazer para eu sair da família e ter uma formação religiosa. Irmã, com licença um pouquinho, acho que eu vou deixar um pouco curioso agora. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não é? Então você que está aqui, não mude de canal, essa história surpreendente aqui da irmã Ângela, uma novidade para nós aqui. Fique conosco. Olá, você está comigo aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Padre Acácio, onde na qual estamos tendo hoje uma história surpreendente, né? Uma monja da Romênia, né? Que é a irmã Ângela, trabalha atualmente aqui no Brasil, né? E contava para nós a experiência de fé que teve que viver de maneira clandestina, né? Porque era proibido no país na sua época, né? E a senhora colocava no bloco anterior, depois de poder manifestar publicamente, né, a sua consagração, então teve que se passar por início de processo de formação, né?
Como é que foi então todo esse processo? Vai contando para nós. É assim, depois da manifestação pública daquilo que eu era já uma consagrada, as monjas se preocuparam como fazer para eu ter uma boa formação. Então, foi decidido que duas das jovens, duas das pessoas entradas recentemente no mosteiro, fossem receber uma formação acadêmica em Roma. Então, entre essas duas pessoas, uma teve eu também a sorte de ser enviada para Roma. Mas não foi fácil, porque foi o meu primeiro desprendimento do país, uma nova língua para aprender. E lembro que no primeiro mês das aulas de teologia não entendia nada e até queria retornar para o meu país, mas para retornar eu precisava ter a passagem de avião. Depois eu sabia também que a obediência era importante. Se Deus me enviou ali, significava que tinha que enfrentar esse desafio de aprender uma nova língua, viver numa nova cultura, que é verdade, Romênia, Roma é bastante perto, mas é um pouco diferente. E assim fui estudar e me formei primeiro no Instituto Regina Mundi, Rainha do Mundo, seria em português, em Roma. E nesses 3 anos, uma amiga que na congregação onde eu era hospedada me dizia eu era como uma esponja que queria tudo beber, tudo conhecer. Então a minha sede de conhecimento, quanto mais descobria esse conhecimento de Deus, ainda mais a sede crescia. Sim. Desse conhecimento. E assim, depois dos 3 anos de formação, consegui também passar ao Instituto Oriental, ao Pontifício Instituto Oriental de Roma, onde eu fiz um mestrado em patrística, em teologia patrística. E depois do mestrado, claro que eu tinha o desejo de continuar com outros estudos, porque, como lhe falei, a sede, sim, o desejo de saber crescia. Mas, como tinha que fazer a profissão perpétua, eu tinha que retornar aquele ano. E retornei na Romênia, onde assumi o trabalho de professora de teologia na faculdade de teologia. Nesse período já o comunismo já tinha acabado? Já, porque já tinham passado 5 anos, desde a minha entrada, a minha profissão, até a minha formação, até o encerramento do mestrado em Roma. Então eu retornei. E aqui acho também muito interessante, porque como eu entrei ser professora de teologia numa faculdade na Metropolia Greco-Católica da Romênia. Foi muito difícil, porque o ambiente da faculdade era mais constituído pelos padres, só os sacerdotes que podiam ensinar naquele instituto. Então, como durante o período dos estudos em Roma, conheci aquele que se tornou o reitor do seminário, ele soube da minha preparação, então ele quis muito que eu fosse ali para assumir 2 disciplinas. Mas os professores sacerdotes, como uma mulher no instituto vai ser uma tentação para os nossos seminários. Não, ela é preparada, é uma religiosa. Quantos anos a senhora tinha nessa época? Eu tinha naquela época 27 anos. Tá? Sim. 26, de 26 passei para 27 anos. Então, eles tinham essa preocupação, como uma moça possa vir aqui
claro, religiosa, mas é Estou sempre... pensando que interessante. O primeiro momento foi a dureza do comunismo, né? Isso. A opressão, agora o preconceito. Agora o preconceito com o qual, assim, me confrontei, mas eu nem sabia desse preconceito. Quem é que me falou foi o reitor, depois, que ele tinha que enfrentar esse preconceito, mas como ele estudou em Roma, ele era uma pessoa muito aberta. Então, como ele não tive resposta e encontrou obstáculos por parte dos outros professores, sacerdotes, ele foi colocar a questão diante do metropolita. Então, claro que o metropolita acolheu logo. Os que me apoiaram eu entrar naquele instituto para ensinar foi o metropolita e o reitor. E claro que o primeiro ano de trabalho naquele instituto, eu tinha que me comportar como uma santina, não? De fazer o meu dever, o meu trabalho. E lembro que participava assim das reuniões dos professores, mas podem imaginar que ficava só escutando, ficava mais calada. Mas foi muito bom, porque assim, um ano quase não falava nada. Mas numa reunião que estava presente também o metropolita, e depois que os outros professores se manifestaram, lembro até hoje, o metropolita me perguntou: nós escutamos aqui várias opiniões, mas gostaríamos de saber a opinião da irmã Ângela sobre a formação dos nossos seminaristas. Então, claro que naquele momento, diante do metropolita, tinha que dar uma resposta. Dar uma resposta, nem que seja uma resposta igual à dos outros. Então, como os outros se preocupavam, mas os seminaristas não estudam, o seminarista não faz isso, são preguiçosos, alguns saem de noite, bebem, pulam um muro. Era essa a situação no seminário. Eu dizia assim, olha, diante dos nossos desafios, penso que o que é importante, nós como formadores, trabalhar na formação das consciências, porque esses seminaristas estão aqui 4, 5 anos, mas depois saem, nós não podemos ficar atrás deles. Então, eles devem sair desse instituto com uma consciência de ser sacerdotes. Eu penso que esse é o grande trabalho que nós temos que... Então, lembro que o metropolita gostou muito, ele pegou nota, não é que outros não falassem coisas boas, falaram, mas levou em consideração e ali depois eu me senti também mais acolhida, e, claro que valorizada como mulher dentro de uma realidade onde só os sacerdotes podiam atuar. Mas depois de 4 anos, eu fui de novo viajei para Roma e 1 ano passei no Mosteiro Santa Maria de Pomposa, e ali foi uma experiência de vida monástica realmente de um grande retiro. 1 ano de silêncio, de oração, de discernimento, de contemplação. E depois desse ano, uma noite estava rezando o terço diante do ícone da Nossa Senhora. E foi assim, umas 10 horas da noite, recebo uma ligação do padre fundador, do guia espiritual, com esse projeto de eu ser enviada para o Brasil. Então, vocês podem imaginar o que uma pessoa pode sentir diante de um tal mandato, que eu nunca imaginava sair do meu país. Cheguei em Roma, na Itália, mas agora da Europa ir para um outro continente, vocês não podem imaginar o que uma pessoa pode sentir diante disso. Então, eu me senti muito emocionada, então logo tinha que preparar minha documentação, a visa para poder vir ao Brasil. Então, também aqui, qual era a proposta, o projeto que eles tinham sempre de trabalhar na formação
e de assumir uns cursos aqui no Instituto Regional de Formação Presbiteral. E assim que eu cheguei ao Brasil. A senhora chegou quando aqui no Brasil? Aqui no Brasil eu cheguei no mês de março, no final de março de 2004. E a minha viagem foi sozinha, então tinha que, assim, conseguir chegar à destinação. E até lembro que, em me aproximar de Belém, como o avião voava muito por cima das águas, eu imaginava, mas será que eu vou encontrar a terra onde eu vou? Ou será que eles me enviaram como punição para o Brasil? Então, esses pensamentos que... mas, finalmente, cheguei. E, no primeiro ano, sinceramente, sofri bastante por causa do clima, por causa da distância dos amigos, dos familiares e daqueles com quais eu partilhava a vida. Mas, pouco a pouco, o trabalho no Instituto, a convivência com as pessoas, começando já a falar o português, porque cheguei aqui e não sabia dizer nem bom dia. Então, o primeiro desafio foi o italiano, quando cheguei na Itália, mas agora, de novo, a segunda língua, que era o português. E lembro que depois de 3 meses, já no início de agosto, eu tinha que assumir 2 disciplinas. Então, eu me preparei para assumir uma disciplina, a patrística, mas a segunda não. Só que a professora Socorro, que é a coordenadora do Instituto, um dia ela me liga: irmã, nós gostaríamos que a senhora assumisse mais uma disciplina. Então, essa disciplina era a História das Religiões. Eu disse: olha, tudo bem, patrística, eu vou ficar com a patrística, mas a segunda não vou assumir nesse primeiro ano. E como elas insistiram, eu liguei para o meu padre espiritual na Itália e perguntei: olha, está me pedindo 2 disciplinas, eu acho que bastaria a soma. Não, você dá conta. Então, como a obediência sempre me dizia que eu confiava muito na palavra do padre, então eu disse: se ele acha que eu vou conseguir, então vou assumir as 2 disciplinas. E assim, primeiro ano, com dificuldade da língua, mas consegui passar aquilo que era o melhor que eu pude passar para os seminaristas. E depois continuei o trabalho de 2004 até 2007, quando chegou no Instituto a proposta de que a Universidade Católica viria para Belém. Então, nesse clima, eu retornei para a Itália, para Roma, para passar 3 anos fora e fazer o doutorado. E assim, também estava indecisa se fazer o doutorado aqui no Brasil, no Belo Horizonte ou numa outra cidade, mas foi orientada pelos meus superiores, como tinha feito o mestrado em Roma, de retornar para o doutorado também em Roma. Certo. Aí a senhora retornou para cá quando? Foi para Roma e retornou aqui em? Eu viajei para Roma no setembro de 2007 e fiquei fora 3 anos e retornei depois do doutorado em 2010. E desde 2010 continuo aqui em Belém, dando cursos no Instituto Regional de Formação Presbiteral. E além dos cursos que ministro no Instituto, que são a patrística, a disciplina na qual me especializei, ministro também outros vários cursos: a História das Religiões, a História da Igreja na Antiguidade, seminários
sobre arte sacra, iconografia, sobre ícones. Também ministrei os cursos sobre Apocalipse e cartas católicas. Ministrei seminários sobre o carisma da paternidade espiritual nos padres da igreja. Além dos cursos, oriento os seminaristas nos trabalhos de monografia que eles devem fazer ao encerrar os 4 anos de estudos de teologia, aqueles que estão com as temáticas na linha da minha especialização. E, além dos cursos no Instituto Regional de Formação Presbiteral, aqui em Belém desenvolvo várias atividades, cursos de meditação. Na Igreja da Santíssima Trindade já ministrei vários cursos de meditação, além da Igreja da Trindade, nas outras paróquias, Igreja dos Capuchinos, Igreja Santo Antônio de Lisboa. Além desses cursos de meditação, ministrei várias palestras com diversas temáticas. Além das palestras, ministrei vários retiros espirituais para as pessoas que fazem parte do grupo, mas também para as pessoas que gostariam de fazer uma experiência de retiro espiritual. Também registro um retiro espiritual que dei para os presbíteros de Marabá. Sim. No ano passado. Foi convidada para Marabá, onde ministrei um retiro sobre o ministério pastoral em Crisóstomo, e também para os presbíteros de Castanhal. Dom Carlos me convidou a dar um dia de retiro em Castanhal. Ok. Irmã, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós continuamos mais um pouquinho com a história da senhora. Não mude de canal, fique conosco. Você está comigo aqui na TV Nazaré, para uma vida consagrada, Padre Acácio. Hoje nós estamos entrevistando, uma monja aqui hoje, que trabalha aqui no Brasil, na nossa arquidiocese, que é a irmã Ângela. A senhora, muito bonita, a primeira parte do bloco, a senhora colocava muito a sua história de vida, foi perseguida, questão não a senhora, mas a igreja, com a questão do socialismo, então não podia expressar a fé, o comunismo, aliás, o comunismo não podia expressar a fé. Depois, num segundo momento, quando pôde expressar a sua fé, assume então a vida consagrada, que me chama muita atenção, muito jovem, e vai até para Roma, se capacita, estuda, volta com mestrado, para a Romênia, na qual vai lecionar dentro dos seminários, que isso era um preconceito muito grande na época, porque só os padres que lecionavam, mas teve o apoio do reitor e do cardeal. Depois resolveu fazer uma experiência na Itália, um ano de retiro, e com o seu diretor espiritual, com o padre, então você usa muito, o padre espiritual, então a proposta foi que a senhora vinha trabalhar no Brasil, e aí é outra realidade, outra cultura, uma outra língua, também a se aprender. E a senhora, depois do trabalho, colocou ainda que voltou para Roma, fez um doutorado e volta novamente para o Brasil. Então eu resumo a senhora em 2 realidades, uma mulher de oração, e uma mulher intelectual, com capacidade. Aqui eu pergunto, a senhora é monja, mas vive fora do mosteiro, Como é que é isso, Gostaria que a senhora explicasse, porque quando sempre vem alguém, padre, ou vem irmã, sempre é vida conventual, ou quando é padre diocesano, religioso, agora uma monja, fora do mosteiro, Acredito que muito, desde o começo do programa, estão perguntando, mas o que é isso? Como é que funciona isso, Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Penso que, graças à formação que recebi, esse dom da vida consagrada, para mim foi algo que foi sempre amadurecendo dentro de mim. Claro que no começo foi uma experiência de vida comunitária, porque vivi na comunidade, mas a um certo momento da vida nós temos que
responder aquilo que Deus quer para cada etapa da nossa vida. Então, chegou também um momento de eu passar para essa realidade de vivenciar a minha vocação como monja eremita, mas não uma monja eremita ali na floresta, porque até passei uma das minhas férias fazendo essa experiência de vida eremítica no meio de uma floresta, e ali se fortaleceu esse dom. Mas, através também dos meus estudos, eu descobri que os primeiros grandes missionários sempre foram monges eremitas. Escrevi um livro sobre a vida de São Guido, que ele foi abade de Pomposa. E naquele mosteiro onde eu passei um ano de retiro, de silêncio, de recolhimento. Então, aquela pesquisa me ajudou muito quanto a esse tipo, a entender essa forma de vida, de ser eremita, mas não na floresta, na cidade, mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade dentro da igreja, porque sempre os monges tiveram uma grande contribuição naquilo que era a vida da igreja. Eles foram também grandes evangelizadores. Da Irlanda partiram os monges para evangelizar toda a Europa. Então, da Pomposa, onde eu fiz minha experiência um ano, mas antes de mim, já no século IV, V, saíram os primeiros eremitas para evangelizar os povos eslavos. Dali daquele mosteiro, eu saí para vir para o Brasil como missionária. Não digo grande missionária, não usei esse termo de grande, mas uma pequena missionária. E, assim, ser uma presença discreta, mas ativa no coração da igreja. Então, eu vivo a minha realidade de monja eremita sozinha, na minha casa, aqui em Belém, onde eu tenho um programa de vida muito rígida, porque quando as pessoas assim me encontram, eles dizem, que bom, muito bonito isso. Mas por trás dessa aparência há uma rigidez naquilo que é a vida espiritual, no sentido de que há uma ascese, há uma vida de oração, de trabalho, de ajudar as outras pessoas. Então, aquilo que eu consigo experimentar, aquilo que eu consigo, minha vida pode ser resumida em 3 verbos: estudar, ensinar e escrever. E acrescento um quarto, rezar. Rezar, sim, isso sem dúvida, isso nem se coloca em dúvida, porque a oração é o trabalho do monge, é a oração contínua. Tanto que na Igreja da Trindade se formou esse grupo de meditação, e que eu tenho uma grande satisfação, porque são leigos que vivem eles também no mundo, com a realidade deles, mas participam desse tipo de espiritualidade onde eles alimentam a vida espiritual deles. Então, eu vivo retirada, mas ao mesmo tempo também há contato com aqueles aos quais eu passo a formação. Além disso, tenho a satisfação de uma jovem, ela estar também na caminhada há 5 anos, ela vai fazer a primeira profissão no dia 29, que é a festa de São Pedro e Paulo. Então, é uma vida discreta, mas ao mesmo tempo não deixa de ser ativa. Então, a preocupação
e o que se pode fazer de melhor para ajudar a igreja. Nesse sentido, vida eremítica, missionária e a serviço desta Arquidiocese de Belém. Só uma coisinha para esclarecer. A senhora sendo monge pertence a um grupo, correto? Qual é o nome desse grupo? Como estatuto jurídico, esse estado de vida é reconhecido pelo direito canônico, o cânone 606, aonde se diz nesse cânone a pessoa que faz a profissão pública dos 3 conselhos evangélicos, a obediência, a castidade e a pobreza, nas mãos do arcebispo, e orienta a sua vida sob a sua orientação, com a orientação do arcebispo. Então, não há um nome congregação, não Sim. sei que, mas monja eremita, esse é o nome. Como protetor, eu escolhi o profeta Elias, porque ele é o grande exemplo e testemunho a qual se inspiram os monges eremitas, pelo fato de ele ser aquele profeta que quis restaurar o verdadeiro culto a Deus, o culto em espírito e verdade, do qual também Jesus nos fala no Evangelho de São João, que os verdadeiros adoradores do Pai são os adoradores em espírito e verdade. Então, minha experiência está bebendo as fontes da Sagrada Escritura, as fontes dos monges do deserto, as fontes dos padres da igreja, e algo também novo, mas não sou a única, vamos dizer, porque durante o doutorado viajei para a Alemanha para estudar o alemão durante as férias. Ali eu entrei em contato com uma outra monja eremita, ela também da minha idade. Então, nos encontramos e nós vimos que estamos vivenciando a mesma experiência, sim, só que em contexto diferente. Ela na Alemanha, eu aqui no Brasil. Também na Itália, a Padova, encontrei no jornal Observatore Romano a matéria sobre esta monja eremita que tinha feito a profissão solene nas mãos do bispo de Padova, e que ela vive também na cidade. Então, não é necessariamente uma vida eremítica não deve ser necessariamente na floresta. Sim. Então, você vivencia os valores da vida eremítica na cidade, da mesma forma, claro, com maiores desafios, porque é muito fácil. Na floresta ali vai ter silêncio, vai ter o ambiente. Não tem gente. Não tem gente, não tem quem vai te perturbar, mas para o bem da igreja, às vezes é preciso aceitar os desafios. Certo. E se por acaso uma jovem, né, que está acompanhando nosso programa e queira ser monja eremita, o que ela tem que fazer? Bom, antes de tudo, ela tem que rezar. Eu penso que ela deve, antes de tudo, conhecer esse tipo de vida, fazer a experiência. Se ela também, depois de uma experiência, pode verificar essa forma de vida que Deus quer para mim ou é a outra, porque há muitas congregações na qual a pessoa pode ingressar. Então, a forma de vida eremítica se dá pela experiência, colocando-se sob a orientação de quem está experimentando nessa forma de vida, vivenciando aqueles princípios e tentando fazer o discernimento. Mas esse discernimento, claro, não é possível fazer sozinho. Então, nós sempre temos que ter uma ajuda. Tanto que eu posso reconhecer que
a grande importância na minha vida sempre tiveram os diretores espirituais e os bons diretores espirituais que me orientaram. Então, antes de tudo, a jovem deve conhecer e fazer experiência e assim ser ajudada no discernimento espiritual da vocação. Ok. Irmã, infelizmente o nosso programa está terminando, por isso eu faço a pergunta crucial. Vale a pena ser consagrada? Eu vou responder da seguinte forma: se eu for para renascer de novo, eu percorria o mesmo caminho. Então, vale a pena porque quando a pessoa entra naquilo que é o projeto de Deus, ela é uma pessoa feliz. Então, nossa felicidade na vida depende daquilo que nós realizamos de acordo com o projeto de Deus. Então, se Deus quer para mim essa forma de vida, ali que eu me realizo. Então, nós como religiosos, como sacerdotes, nós somos pessoas realizadas porque chamadas por Deus. Então, vale a pena, e isso vale a pena por quê? Porque me sinto realizada naquilo que é o chamado que Deus me deu e que está realizando na minha vida. Ok. A nossa gratidão pela sua participação. A senhora não imagina como a senhora contribuiu, né, para o nosso conhecimento de igreja, de vida consagrada, com a sua participação. Deus sempre abençoe a senhora, que a senhora possa ser essa mulher mesmo de Deus, né, possa ser esse exemplo para os nossos futuros sacerdotes aqui da nossa arquidiocese. Muito obrigada. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.